Fala galera, muito bem-vindos, meu nome é Bruna Romanato, eu sou sexóloga e empresária do ramo erótico e este é o programa da Romasex, um espaço livre para a gente falar sobre sexualidade e levar o prazer ao alcance de todos. Então, gente, já curtam o vídeo, mas curtam mesmo e se inscrevam no canal. Tem muita gente que assiste os meus programas, mas não se inscreve. Se inscrevam no canal, já fiquem ligados, porque esta nova temporada está maravilhosa. E eu estou com uma mulher maravilhosa, a mulher mais elegante da não monogamia que eu conheço. Ela que é psicóloga Nayara Rosa e é especialista em inteligência emocional. Eu tô muito inteligente hoje, gente. Bem-vinda! Obrigada. Ai, obrigada, Bruna. Prazer por estar aqui. Tô muito feliz. E tô muito, muito feliz porque a gente se encontrou justamente nesse lugar de olhar para não monogamia, para os relacionamentos. Foi. Então foi e aí muito cada bom. uma vivendo a sua, né? Acompanhando de longe, que essa mulher só viaja. Gente, é intenso. Você é de Florianópolis. Eu sou de São Paulo. De São Paulo. Isso, mas eu moro em Florianópolis já há 4 anos. Tá. Troquei a selva de pedra pelas praias e pelos morros. Ah, eu muito tenho um maravilhoso. afetinho lá. Ah, então vem já ficar um tempinho em casa. Um afeto maravilhoso. Enfim, até... Já lembrou? Esse é dos fortes. Como que foi, assim, como que está a sua jornada? O que você tem feito, a questão da terapia, inteligência emocional, qual é a demanda das boa. pessoas? Ótima pergunta. Meu trabalho com a não monogamia começou por uma questão de uma pesquisa própria. Eu comecei a olhar para os relacionamentos muito cedo. Com 12 anos eu já estava indo na biblioteca, na feira do livro, querendo saber sobre amor, porque eu estava apaixonada pelo menino da escola. E aí eu conversava com minhas amigas e algumas falaram que gostavam dele também, e eu achava aquilo de boa. Aí eu comecei a perceber que já haviam sinais da não monogamia já desde cedo. Sinais. Exato. E aí depois disso eu comecei a namorar muito cedo, mas me envolvi em relacionamentos tóxicos, abusivos, e eu comecei a perceber que não era uma questão só minha. Aí eu olhei para minha mãe e vi a relação dos meus pais, comecei a ver outras relações e perceber que não era só pessoal, era algo estrutural. E aí eu comecei a estudar mais relacionamentos abusivos e fui entendendo todo o sistema de crenças que estava envolvido nessas relações. E foi aí que eu comecei a questionar se realmente fazia sentido viver as relações dessa forma. E aí comecei a fazer essa pesquisa dentro de uma relação que eu já tinha, monogâmica, mas que a gente tinha construído muita confiança. E aí a gente foi desconstruindo essa ideia, né? E entendendo o que fazia realmente sentido. E para viver a não monogamia, a gente precisa olhar para muitas coisas, né? Sim. Levantam várias questões emocionais, inseguranças, medos, a comunicação precisa ser muito específica. Então eu fui procurando ferramentas para poder lidar com a minha relação, que era alguém que eu não queria perder na minha vida, que fazia muito sentido, mas sem ter ferramentas eu não ia conseguir. Então eu comecei a ir atrás disso e percebi que funcionava e comecei a trazer isso para outras pessoas. E foi assim que eu comecei esse trabalho bem focado na inteligência emocional, que é o que eu digo que faz com que a não monogamia se torne real e não só teórica. Sim. Olha, você falou disso, né? Eu sentia alguma coisinha. Eu sentia quando eu era monogâmica. Tinha ainda muito essa questão do eu quero casar, eu quero ir lá. Mas eu tinha alguns relacionamentos que eu falava pro cara, se me trair, só me traz direito, faz direito e pra mim tá tudo bem. Eu não vou ligar. Por quê? Porque eu achava impossível a pessoa não trair. E aí, quando finalmente eu traí e fiquei gostando, e fiquei com saudade do atual. E eu falei assim, nossa, mas eu achava que trair era porque eu ia escolher o outro. Tipo, é pra escolher. Então a mulher, né, eu tinha essa coisa, a mulher ela não trai, ela se vinga. Aí eu fui meio que me vingar ali e agora, quando eu ficar com esse cara, eu vou odiar o outro. Porque a gente é obrigado a escolher. Só que aí não. Eu fiquei com saudade do outro, eu fiquei chameguinho com o outro. Aí eu falava, será que eu tenho um problema? Começou aí. A minha picada foi mais ou menos assim. Nossa, e os caras ficavam loucos comigo. Não, se você não tá mandando eu ficar com outras meninas... Eu falava, não tô mandando, mas eu tô falando... Não, mas então você não tem ciúme, você não me ama. Era sempre essa fala. Eu falo que a jornada não mono geralmente começa com uma incoerência das crenças versus o que eu sinto.
né? A minha emoção, o meu sentir é muito contrastante com a realidade. Para mim foi aquela ideia de que não dá para mais de uma pessoa, amar mais de uma. E aí eu comecei a perceber que eu amava, eu me apaixonava, eu gostava, né? Foi assim que, inclusive, eu tive minha primeira experiência com traição, né? Onde eu também fiz esse movimento. E aí eu percebi, eu falei, mas é porque eu gosto dessa outra pessoa, não é porque... eu fico assim, mas não pode ser errado eu gostar das duas pessoas. E aí começou a trazer esse sentimento. É errado o que eu sinto? Ou tá errado o que disseram pra mim que era errado? E aí que começou também todo esse rebuliço interno, e aí é só doideira. Nossa, Sim. aí começa... Aí é muita desconstrução, né? Inclusive as pessoas às vezes não entendem, né? E falam assim, que é fácil, né? Fala assim, ninguém sabe o tanto de tombo que a gente toma. Nossa. E manter essa elegância. Gente, sério, eu amo as suas roupas no Instagram. Eu acho você muito elegante, Bela. Ai, grata. Isso também foi um processo super importante, assim, de olhar para minha identidade, porque eu vejo que a monogamia também traz isso. Ela traz essa autorresponsabilidade de olhar para quem a gente é e o que a gente quer e assumir o nosso lugar de protagonismo. Não dá mais para ficar se escondendo no que, mas é assim porque senão fulano, nananã. Eu não vou fazer tal coisa porque senão vai acabar a relação. Não, é tomar o teu lugar. Então isso foi um processo muito importante para mim de me ver como eu e expressar quem eu sou através das minhas roupas, né, das minhas questões, de como eu sou. Você gosta de moda, assim, essas coisas? Cara, eu não gostava porque eu sempre associei a moda a fast fashion. E aí eu tenho uma questão com sustentabilidade muito forte. Eu sou uma pessoa que, assim, não toma de canudinho, sabe? É bem militante. E aí eu comecei a desconstruir um pouco também essa rigidez que eu tinha construído e ver outras possibilidades. Então eu amo um brechó. Essa roupa, por exemplo, foi no brechó, porque você não acha essas coisas, gente, nas lojas de fast fashion, sabe? Não dá pra você ser autêntico onde tá sempre tudo igual. E aí, Verdade. Outro sinal da não monogamia, né? Não queria ser igual a todo mundo, eu não queria fazer as coisas igual. Então também fui por esse caminho. E você sente as mulheres da não monogamia muito assim, querendo ter uma aprovação ainda, ou confusas? Não sei, como você sente que tá o cenário atual das mulheres? Cara, tá complicado. Tá complicado. Tá, gente, tá bem complicado porque a gente tá vivendo essa crise de querer romper com padrões que nos oprimem, mas ainda assim querer toda a performance de ser escolhida, ser aceita, ser amada daquela forma específica que mantém a gente sendo oprimida e que faz a gente perder a nossa liberdade. Que é esse lugar de colocar o homem como protagonista do amor e da nossa vida e ser valorizada só com isso. Então, existem muitas mulheres que eu atendo que elas entram nesse conflito. Eu estava conversando com uma pessoa hoje que eu atendo e ela trouxe essas questões, né? Será que eu estou feliz que essa pessoa me ama porque eu estou indo por esse lugar da escolhida, ou é porque eu realmente estou feliz de ter alguém que me ama, sabe? E eu falei, olha, a gente precisa parar e olhar o histórico, a gente precisa entender como que foi a sua história para chegar aqui, o que está te motivando de estar nessa relação, porque eu vejo muitas mulheres aceitando qualquer coisa só para ter esse lugar de amor. E namora sem nem conhecer, né? Isso que eu fico... E aí depois, enfim, tanto alguns homens que acabam falando comigo, eu tenho um público masculino que tem que ter uma paciência de Jó, mas que vem às vezes e quer se abrir, né? Ou vem com fake... Mas, né, eu falo, eu até falo, se não vem com a foto indesejada, eu até converso. Mas, né, que muitos querem a nota. Me dá uma nota, a nota é 0. Se eu postar o seu pau, nem vai cair o story, de tão ruim que é. Nem parece uma piroca. Essa parte, às vezes eu falo isso, assim, Bruna, você não é dominatrix, você fala que você não é dominatrix, mas você humilha os caras. Você gosta, legal. Eles aí gostam, falo, né? Aí tem uns que boa noite, minha dona, como posso ser útil? Eu falo assim, ficando quieto, sumindo. Olha, muito bom. Aí, enfim, aí eu até me perdi, né? Não, você trouxe essa questão dos homens e Isso. eu tenho percebido uma procura muito maior de homens, inclusive no meu canal. Voltei. Era algo que eu tinha direcionado muito para mulheres e aí eu percebi que tinha uma demanda grande de homens e homens que realmente queriam olhar para essas questões, que reconheciam esse lugar de privilégio, reconheciam os padrões que estavam dentro deles, mas que não encontravam, principalmente, a abertura, sem julgamento,
para poder trabalhar essas questões. E foi inclusive esse movimento que eu fiz de abrir o grupo que eu tinha. Eu tenho um grupo, né, de não monogamia, onde a gente faz essas discussões dentro da mentoria, um grupo. E eu percebi o quanto que era importante ter esse espaço onde ambos, homens e mulheres, pudessem falar sobre as suas questões e discutir esses lugares de desconforto, de trauma, de dor que foi criado por conta dessa estrutura que a sociedade tem, machista e tudo. E eu comecei a perceber um movimento muito bonito de mulheres reconhecendo da onde vem essa dor do homem, né? E aí começando a ter um pouco mais de paciência, vamos dizer assim, porque reconhece a dor do outro, mas sem virar idiota, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você ser compreensiva, outra coisa é você não colocar limites e deixar a pessoa fazer o que ela bem entende, né? Não, ser compreensiva não é você passar dos seus limites. E aí, do outro lado, os homens também percebendo o tamanho do impacto que tem as atitudes deles na vida das mulheres, né? E mesmo se eles não são aqueles, né? Nem sempre um homem, mas sempre um homem, né? Nem todo homem, mas sempre um homem. Eles percebem que se eles não se posicionam, ou a forma como eles também lidaram com as relações, como que isso impactou? Porque ali no grupo as pessoas escutam histórias, elas percebem elas em posições nas histórias dos outros. Putz, eu fui o cara escroto da história dessa pessoa. Ou eu fui ela nessa história e teve alguém que foi escroto comigo. Então tem esse processo de acolhimento e de responsabilidade. Porque eu acho que o homem, eles não têm com quem conversar. Entre eles, os homens só falam, eu acho que as coisas boas. Ninguém tá ali mostrando vulnerabilidade. Então, os caras geralmente vêm para falar isso. O que você acha? O que você... E aí, às vezes, até esses dias mesmo, né, com o Instagram que caiu, vou até reforçar pra galera. Agora eu estou com Quem Tem Boca Vai a Roma. E muitas pessoas me acharam quando eu fui no Fábio Porchat contar uma história engraçada de uma casa de swing e normalizar uma coisa, né, que é a mulher que tem desejo sexual, é a mulher desejante, que ainda somos as mulheres desejadas. Mas a partir do momento que eu tenho desejo, foi uma chuva de mulheres falando assim, como é que faz para ser livre como você? Eu amo meu marido, eu sou monogâmica, eu não transo mais com ele, mas eu quero ir na casa swing, eu quero meu vibrador, como é que eu faço? Né? Então isso eu achei muito positivo, muito, né? E maravilhoso, porque realmente é sobre isso, né? E aí, entrar no que eu queria te perguntar, que eu acho que às vezes a galera não monogâmica e as páginas não monogâmicas estão muito hiperfoco, enfim, estudadas, não sei o que, só que tá uma coisa tão política, talvez, que quem não é não monogâmico ou monogâmico não consegue entender aquele meme ou acha só que é militância e sai excluindo, sai denunciando. E eu tô sentindo isso, porque tem pessoas falando assim, Bruna, eu sou não mono, eu curto suas coisas, mas só que, virou um negócio que tá chato. Que ótimo. E aí eu falei assim, eu queria até fazer um vídeo falando, gente, o que vocês acham? Porque quando eu fiz um story, uma página, um vídeo, um Reels, que era o Reels do guarda-chuva, né? Guarda-chuva não mono, maravilhoso. Foi o meu guarda-chuva mais viralizado, mais repostado por pessoas até mono. Então, quando você tem muitos compartilhamentos, a pessoa tá, aprendi isso aqui, aprendi você também. Eu gostei disso aqui, faz isso aqui também. E eu ainda termino o vídeo falando, gente, isso aqui é uma ideia, né, do relacionamento, mas a não monogamia não é só sobre isso. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Mesmo assim, eu tive hate de pessoas não mono falando assim, olha, ela tá falando que a não monogamia é sobre relacionamento. Mas também é. Entendeu? Sim. Entendeu? Entendi. E aí eu adoro. Eu falei assim, eu vou falar isso com a Nayara, porque eu esqueci de falar com o Mar. Nossa, maravilhoso. Nossa, eu acredito que esse ponto toca exatamente aonde eu foco o meu conteúdo e as minhas falas e o meu trabalho. Eu falo que eu tô fundando o movimento da não monogamia real,
Porque eu sinto que nem o nome não monogamia já é mais respeitado, já transmite o que realmente é o que a gente quer dizer quando a gente fala não monogamia, justamente porque foi distorcido por essa ideologia muito grande do que é não monogamia, do que é monogamia, essa discussão, relacionamento aberto é ou não é não monogamia. Isso. Aí eu falo, gente, por que a gente está perdendo tanto tempo para definir o que é e não colocando energia no que realmente é a não monogamia, que é cada pessoa entender o que faz sentido para ela dentro da sua autonomia. Então, não tem como alguém dizer para essa pessoa se ela é ou não é não monogâmica, porque só ela pode dizer. E a partir do momento que ela decide não estar dentro dessa norma, que ela não quer mais seguir essas crenças, que ela não quer mais corroborar o impacto que isso causa, e ela tem essa consciência e ela vive isso dentro do que é possível para ela, isso já é não monogamia. Então, e apesar de não ser político, a gente só vai viver isso na prática. A gente só vai viver a não monogamia na prática. Não dá para viver a não monogamia no livro. A não monogamia não é para ser feita vivida no livro. Né? É na vida. Uma artesania, né? Geni, obrigada. Né? Né? Exatamente. E cada um vai ser, não tem como eu falar o jeito que dá certo para mim é o jeito que vai dar certo para você. A comunicação, sim, tem que ser assertiva, mas mesmo assim, a gente estava até nos bastidores falando que eu, por exemplo, tenho uma coisa de segurar a DR para tentar entender primeiro, e tem pessoas que ela já vem com a DR, já quer resolver na hora. Então, cada um vai ter um jeito. O problema é como eu vou me comunicar. Bem, mal, emocionalmente. Exatamente. Eu vou, né, a DR rápida, ela geralmente, a gente não consegue pensar, já vai sair gritando, já vai cheio de emoção. E se a gente segura... Mas às vezes é bom resolver também na hora. Às vezes vai ficar aguardando 3 dias um negócio que já podia ter resolvido ali no almoço. Viu? Não gostei que você fez isso aqui. Pronto. Resolvido. Pronto. Exato. Aí não, fica 3 dias. Aí ela tá estranha porque eu tô estranha, eu também tô estranho porque ele tá estranho. E aí fica aquela coisa esquisita pra 5 dias sem se falar direito. Não, então... que é horroroso. E essa é uma das maiores demandas que eu recebo, que é: eu entendo o que é a não monogamia, eu concordo, eu acredito, faz total sentido pra mim. Mas na hora que eu começo a olhar para descentralizar o amor romântico da minha vida, quando eu começo a ter escolhas que vão de acordo com o que eu realmente quero, eu começo a perceber que eu não sei o que eu quero, eu não sei os meus limites, eu não sei o que eu realmente preciso para poder pedir para outra pessoa, eu não sei o que é meu e o que foi socializado dentro de mim. E existe essa confusão interna. E uma coisa que eu escutei recentemente da Maura também maravilhosa, que é: o limite da sua vivência não mono é a tua saúde mental. Então, não existe uma não monogamia saudável se a gente está correndo atrás de um ideal. Se a gente está correndo atrás do que é... então a não monogamia é a gente ser poliamoroso, todo mundo tem que saber de tudo, a gente tem que viver numa comunidade, né? Não. Se ninguém tá tendo dinheiro Exato. Se a galera tá tendo nem dinheiro, não tem nem... Pra viajar, pra dar um estudo direito pro filho, a gente tá pensando primeiro no filho. Exato. Não tá pensando no, né? E se a gente não consegue nem ter uma nitidez emocional de que a gente tá sentindo, como é que a gente quer viver ali no meio dos metamores, cheio de gatilho, né? Porque eu vejo que muitas pessoas falam sobre não monogamia, e eu fico questionando, como que é a tua vivência nessa não monogamia? É uma vivência teórica? É uma vivência é uma vivência prática, onde você está realmente se permitindo olhar para os seus limites e questionar as coisas e se desafiar para entender o que faz sentido, fazendo o trabalho para viver essa liberdade que é de você, na verdade, não é de fora, né? É de você com você mesmo. Então, eu comecei a questionar isso e falar, tá, mas para viver essa não monogamia real, a gente tem várias coisas. E eu descobri 3 pontos que são, assim, fundamentais para a gente conseguir viver isso. A primeira delas é a gente pegar os conceitos de não monogamia e entender como isso se aplica para mim. O que é poliamor? Como é que isso se traduz na minha vida? Faz sentido para mim isso? Ou eu sou uma pessoa que eu prezo muito mais por uma individualidade, uma autonomia, e a minha personalidade é uma personalidade que prefere ficar sozinha, que não gosta de dividir espaços, que precisa de muito tempo isolado para poder se recarregar. Então eu não vou querer ter relacionamentos que eu tô o tempo inteiro junto, que eu moro junto, que tá todo mundo o tempo todo. Esse vai ser o meu jeito de viver a não monogamia. Sim. Então essa é a primeira coisa, né? Essa parte de como é que esse conceito se aplica em quem eu sou.
E aí vem o segundo ponto, que é, eu preciso entender minhas emoções. Que a não gente dá. mal nomeia, né? A gente está nessa fase. Falei isso com o Mar também, sobre nomear emoções, sobre nomear o ciúme, o luto, muitas coisas, né? Que são necessárias, que a gente mal fazia isso em outras gerações, e aí de repente virou tudo mimimi, só que não. Só que não. Então tenha cuidado com quem fala que é mimimi. Ai, gente, cuidado demais, assim. E discursos rasos. Discursos muito deterministas e rasos. Porque hoje na internet tá lotado de gente que é especialista em tudo quanto é coisa, sem ter estudado e sem ter vivido. Então, acaba ficando um discurso muito raso. E eu vejo que essa parte emocional é uma das que é menos falada dentro do meio das pessoas que falam de não monogamia. A gente fala muito sobre a teoria, mas fala pouco sobre a prática, né? Sobre como é que eu lido com as minhas emoções, como é que eu consigo expressar elas de uma forma que eu não vou agredir o outro, nem me machucar ali, guardando, não falando nada, sabe? Como é que eu trago isso? E aí é o terceiro ponto, que é a comunicação. Sim, porque até do que você estava falando, eu vejo muitas meninas, às vezes, nos grupos, né? A gente tem grupos, né, de meninas não monogâmicas, não sei o quê, e aí elas falando assim, sempre nessa questão, que eu sou não mono, tenho afeto, não sei o quê, mas eu posso ter uma relação principal, né? E ficar ainda muito, eu vejo elas o tempo inteiro nisso. Só que eu não estou julgando, porque eu estou recém-terminada de um relacionamento. Em algum momento pode ser que eu entre nesse lugar. Então, mas eu vejo muito. Eu falo, gente, mas elas ainda... Então, a pessoa super não mono, a mulher que é lá, não sei o quê. Daqui a pouco ela assim, conheci um cara perfeito para ser meu par não mono. Olha o que ela falou. Par não mono. Ela já está querendo se formar um casal. Então, é só a gente tem que se tomar... E tá tudo bem se ela quiser. Só que, tipo assim, entendeu? A gente tem que ficar se colocando num lugar crítico, uma autocrítica. Total. E será que a gente está entrando na monogamia de novo? Será que eu tô... Porque na hora que viu, já está entranhado na gente. Na hora que viu, já está na monogâmica. Na hora que viu, já está monogâmica. Então, não está errado você querer uma relação principal, eu acho. Não existe. Gente, se a gente está colocando que existe certo e errado, a gente está falando de um modelo relacional que é a monogamia. A gente está falando de novo da gente entrar numa caixinha. A gente está falando que a gente não quer entrar numa caixinha. Isso. E tá tudo bem a gente querer ter uma relação assim. O que é importante? A gente assumir que esse é o nosso desejo. Ou que esse é o nosso limite, que a gente não dá conta, às vezes, de fazer o que as pessoas falam que é a não monogamia, que é ter vários parceiros e todo mundo igual. E aí você fica se cobrando de estar num lugar que não é o teu desejo real. Eu tava conversando com essa mesma pessoa e ela falou, cara, eu sou não mono com exclusividade sexual. Eu falei, perfeita. Que bom que você sabe que é isso que você dá conta. Ótimo. É uma pessoa que é mãe, que trabalha, que não sei o que. Ela falou, eu não tenho energia, eu não tenho tempo e eu não quero me relacionar sexualmente com várias pessoas. Pra mim não faz sentido. Eu prefiro cultivar minhas amizades, eu prefiro cultivar minha rede de apoio e ter esse lugar de troca sexual com uma única pessoa. E aí... tá tudo bem. Tá tudo bem. Maravilhoso. É sobre isso. Inclusive, vocês homens que ficam perguntando se essa pepeca é sua, comprem isso daqui. Essa pepeca vai ser só sua. Você dá um nome pra ela, entendeu? Você não precisa dividir com ninguém se você não quiser. Olha, ela tem todas as ranhuras lá dentro, é maravilhosa. Você dá um nominho pra ela. Gente, isso é babado. É, babado. Tem, ó, ponto G. Nossa, delícia. Ai, ótimo. Porque eu tenho falado muito e eu tô amando que as pessoas estão copiando e falando pra mim, Bruna, eu também tô falando isso. Que eu sou uma não mono de alta demanda, né? Quando alguém fala o que... aquelas descrições que tem nos grupos e você tem que se mandar, e às vezes eu falo assim, gente, me manda quanto que eu tenho, senão eu vou sair do grupo, porque não dá para acompanhar sempre. E aí na descrição, como você se nomeia na não monogamia, né? E aí a galera põe não monogâmico político, e eu coloco não monogâmica de alta demanda. E eu gosto até de explicar que essa alta demanda não é... Também, né, na época era uma alta demanda de pessoas, mas agora é alta demanda de mim. Porque também, como fim do término, tem aquele momento mais uau, transante, reconquistar reativar os contatinhos, né? Então aquela coisa alta demanda na semana.
E aí, quando alguém pergunta de quem é sua pepeca, é do Caio, é do Júnior, é do Luiz, entendeu? Mas aí não, agora eu tô na alta demanda de mim, né? E é sobre isso também, porque a autonomia da mulher, a não monogamia pra mim é sobre isso. Você falou tudo. Tem um exercício que eu faço com as pessoas, que se chama mapa relacional, que a gente vai entender como é que estão as dinâmicas de relações. Quem são as pessoas que estão na sua vida e qual a posição que elas estão ali. E quando a gente para olhar isso, e essa ferramenta veio muito por esse lugar de descentralizar esse amor romântico, esse lugar de que eu preciso ter um parceiro ou uma parceira ou alguém aí nesse lugar para poder me sentir completo, amado. E a gente esquece que quem está no centro sou eu. Eu tenho que estar no centro desse mapa. Eu sou a pessoa mais importante desse rolê todo aqui. E é muito fácil a gente cair em voltar para essa forma de pensamento se a gente não estiver toda hora olhando, porque a gente foi criado assim, socializado assim. Então a gente precisa não só ficar lutando contra um modelo antigo, mas criar um modelo novo, criar visualmente novas conexões neuronais, né? Eu gosto muito de neurociência, então eu fico estudando muito sobre como a gente vai criando esses padrões de pensamento. Então a gente precisa criar novos padrões de pensamento para as nossas relações. Então eu estou dedicando muito mais meu tempo em criar formas para as pessoas terem ferramentas para viver o que elas querem, do que ficar cagando regra do que deve ser, o que não deve ser, o que é ou não é na monogamia. Sabe? Você falou isso, eu até pensei agora, que acho que é o único momento assim que eu me sinto mais carente, né, vamos dizer assim, porque acho que durante a semana eu sou bem de boa, se eu não encontrar ninguém, tá tudo bem, eu tô focada, trabalho, capricorniana bem. Aí, só que aí é o domingo à noite. Gente, né? Sim. Então, assim, às vezes eu gosto muito de sair, eu geralmente tenho bastante balada, só que se eu não programo o after, e geralmente eu não programo, eu gosto de coisas que acontecem, eu me vejo sozinha, às vezes, na ressaquinha, não sei o que, aí é aquela coisa que às vezes você quer uma conchinha, você quer um negócio, e aí eu começo ai, tá vendo? É a hora que volta uma vontadezinha, mas é só nessa hora, aí eu falo assim, vou assistir um filme diferente, vou não sei o que. E aí eu tô nessa do domingo à noite. Quando bate isso, que geralmente eu tô de ressaquinha, assim, né? Teve muita dopamina durante o final de semana e depois dá uma baixada. Isso, ou é a lua, o ciclo menstrual, depende muito. E a gente não é uma coisa só, nem uma linha reta, né? Então, mas aquele domingo que eu faço assim, vou fazer uma coisa diferente, né? Vou pedir uma comida que eu tô querendo faz tempo, vou não sei o quê, enfim, faço alguma coisa e aí passa. E aí já é segunda-feira e aí semana Tamara. É muito fácil, é muito fácil cair. Essa técnica. Não, muito bom. É muito fácil a gente cair nesse lugar mesmo, de bate uma emoção, a gente já quer ir pra algo pra suprir aquilo, a gente nem dá tempo de sentir. Pera, o que é que eu tô sentindo? É carência? O que eu tô precisando? Sabe? É aquela coisa que dá dá às vezes um negócio no estômago que você acha, é fome. Já começa a comer, você nem sabe. Às vezes era gases, sabe? Assim, não é isso que vai resolver, entendeu? Não é isso que vai resolver a tua dor de estômago. Então, a emoção, ela tá para falar uma mensagem. Ela tá para trazer qual é a necessidade que você tá tendo naquele momento, né? Ou, na verdade, para dizer que você está satisfeito, que todas essas necessidades estão atendidas. Porque não existe emoção nem positiva nem negativa. Eu falo que existe emoção confortável e desconfortável. E as emoções desconfortáveis, elas estão aqui para falar, tem algo que está dentro de você que precisa de atenção. É a mesma dor de estômago na hora da fome, gente. É a mesma coisa, só que é um sistema um pouco mais complexo. E a gente passou muito tempo, né, sem olhar para esse lado das emoções, para deixar só o lado racional, e a gente não para olhar o que realmente eu estou precisando, sabe? E aí, às vezes, a gente acaba trocando, né? Na verdade, eu queria... Era só um peidinho e não era fome, sabe? Então, e já ia resolver, né? Sim. E existe... Eu acho que existe, mas vou perguntar. A inteligência emocional sem um letramento, dá para ser inteligência emocionalmente? Olha... De acordo com a ciência, a gente desenvolve o nosso cérebro para ele ter capacidade completa de lidar com as emoções aos 25 anos de idade. Ou seja, não tem como gente chegar nesse lugar
se a gente não tiver um desenvolvimento. E o que aconteceu? Desde antes, né, nas gerações passadas, não se tinha esse conhecimento, esse acesso, nem se dava importância, porque não se via isso como algo importante. Até por conta do machismo, que fala que as emoções é coisa de mulher. A mulher tem que ser perfeita. E chora lá em casa depois. Exatamente, de reprimir as emoções, de falar que isso não é importante, né, de julgar todo esse lugar da emoção. Então, quando a gente começa a olhar para isso, é algo muito recente, né? E eu sigo muitos canais que falam sobre educação positiva de filhos, porque a grande parte desses canais fala sobre como os pais têm que lidar com as próprias emoções para poder dar o acolhimento para os filhos. Que foi o que a nossa geração, a grandíssima maioria, não teve esse letramento dentro de casa, nem nas escolas. Hoje em dia a gente tem escolas que está no currículo, essa parte de emoções, de falar sobre emoções, de ter aula sobre isso. Então, antes não tinha. Então, hoje em dia, a gente está aprendendo a ter esse letramento. Sim. Então, hoje eu ensino para os adultos o que eles não puderam aprender quando crianças. Ótimo. Que hoje em dia eu vejo... fico meia horinha no TikTok, eu vejo as crianças falando com os pais, falam assim, eu não tenho condições de ter uma criança. Olha o que eles estão falando hoje em dia. Tipo assim, tá outro nível. As crianças estão, tipo, bizarras. Estão vindo aí forte. Estão vindo forte. Você viu um vídeo que a criança fala assim, não sei o que do casal. Aí a criança fala pra mãe, mas existe trisal. Aí a mãe, a geração tá vindo forte. Ela, quem forte. Te falou isso? Tá, tipo assim, ele não tá perguntando, questionando, ele tá afirmando, ele já sabe. Exato. Existe trisal. Existe. Já é diferente. Entendeu? A gente tá vivendo uma época muito louca, assim, de choque de gerações, de coisa, e uma mudança muito rápida. Eu sinto que isso também está acontecendo. A tecnologia está trazendo essa enchente de informação. E é isso o ponto que a gente estava falando, né? Com tanto de informação, a gente fica perdido. É porque a gente está olhando muito mais para fora do que para dentro. Se a gente olhar mais para dentro, a gente vai encontrar as respostas. A resposta de se você deveria responder a pessoa ou não, se você deveria ir por esse caminho nessa relação ou não vai estar num livro. Vai estar dentro de você. Então, que tal a gente colocar foco em descobrir essas respostas dentro da gente para viver de uma forma que seja íntegra na nossas Isso relações. É ter inteligência emocional. Isso é ter inteligência emocional, total. Muito bom. Eu entrei numa fase que eu falava muito sobre o sim é muito claro. E é muito bom ficar sempre pensando nisso. Tipo assim, gente, você tá com muita dúvida. Na verdade, você não quer. Segura, dá uma pensada primeiro. Mesmo intuição também. Se você siga a sua intuição. Muita gente pergunta qual é a diferença de trauma e intuição. É? Por quê? Porque, tipo assim, a intuição, as pessoas falam assim, segue a intuição, mas como é que eu vou saber que isso que eu tô sentindo, esse medinho que eu tô sentindo, não é uma coisa do passado que tá me assombrando? Porque aí tudo eu fico com medo. Ou se é uma coisa que realmente tá me falando segura. E é isso é inteligência emocional, é você saber diferenciar uma coisa da outra. E para isso precisa de exercício. É como se fosse uma nova língua, como se fosse aprender chinês. A gente não está acostumado. Né? Sim, verdade. Às vezes eu falo, minha mãe que fala assim, isso não é meu. Que é uma coisa já meio, acho que do centro espiritual, não sei. Mas ela fala assim, um exemplo sem entrar na espiritualidade. Quando você toma um remédio e você fica meio irritada, tomou um ansiolítico, que ele tira a ansiedade, mas só que ele tira a fome e você fica meio numa bolha. E aí, enfim, uma hora você tá dando respostas meio atravessadas. E aí, aí você fala assim, não, peraí, essa sou eu. Isso é meu? Isso é meu, né? Ou uma irritação exagerada num trânsito. Ou você perde seu dia porque você brigou no trânsito e bateu o carro lá. Ok, vai te estressar? Vai, mas estressar quanto? Vai acabar com o seu dia? Uma buzinada, um negócio? Então isso eu gosto bastante de reparar. E aí, de repente, calma. Isso não é meu. Aí eu falo igual a minha mãe, isso não é meu. É tipo, não é meu no sentido que, tipo, tá exagerado. Exato. Isso é um exercício muito importante, que eu trouxe, inclusive, ontem, num dos encontros que eu faço do grupo. A gente fez uma ferramenta que é justamente para aprender a conseguir olhar e identificar a origem dessas emoções e ressignificar elas, porque muitas das vezes aquilo que está engatilhando a gente naquela relação não veio com aquela relação. Eu dou o exemplo da queimadura de sol, né? Você vai pra praia, meio-dia, sem protetor solar, né? Volta que nem um pimentão, toma banho e bota uma camiseta. Aí vem alguém, fulana,
matar, dar um tapão nas suas costas. Ai, você bateu nas minhas costas. Aquela dor insuportável, né? Você é uma pessoa mocreia, porque você bateu em mim, tá doendo, você não tá vendo. Como que a pessoa ia ver que você... Quem tá com a pele queimada? Entendeu? Essa dor não estava aí, entendeu? Essa dor não estava na hora que a pessoa te bateu, essa dor já estava antes. E esse é o lugar da gente descobrir, poxa, essa dor é de agora, dessa questão aqui, ou é algo que eu tô puxando lá do passado que foi mal resolvido, que eu não consegui lidar e que tá voltando porque meu corpo tá percebendo uma situação parecida e já tá reagindo àquilo como se fosse antes. Então, existe todo esse estudo para entender e ferramentas para a gente conseguir lidar com isso. E aí ser mais proporcional, né? Não ser a pessoa que tira uma arma, né? Depois que bate o carro do trânsito. E esses traumas, quando eles demoram para ser curados, o que a gente faz? Ótimo. Todo mundo tem trauma, porque trauma não precisa ser uma coisa muito grande. Trauma, na definição que eu aprendi, estudei e vejo mais assim, integral, é um momento em que as nossas emoções foram congeladas e não puderam ser expressadas da maneira que elas deveriam naquele momento. Pode ser um momento que você tropeçou na escada quando você era criança e você morreu de vergonha, e aí aquilo desencadeou um lugar de as pessoas me julgam, eu tenho que ser perfeita, eu não posso fazer nada errado, e aí você leva todo esse pensamento pro resto da sua vida. O que acontece? É inconsciente nesse caso. Totalmente inconsciente. Porque alguns é consciente, já faz terapia, já sabe. Já sabe, exato. Mas mesmo assim ainda tem. Mesmo assim ainda tem. O que fazemos com isso é a gente conseguir aprender a acessar esses momentos e poder ressignificar eles através do corpo e das emoções. Não só racionalmente. Porque eu sei que eu tenho esse trauma, eu sei que isso faz eu agir assim, mas entender não resolve. Só saber não resolve. Homens, porque às vezes eu vi alguns homens, quando você fala sobre isso, ele fala assim, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Logo entendi. Já está resolvido. Não. Não, você vai continuar. Só saber não é resolver, né? Mas enfim, são parentes. Porque as emoções, elas vêm para trazer uma mensagem. Se a gente não resolve, elas vão voltar. Esse trauma longo, eu já tive algumas exemplos que eram o trauma e a pessoa não pode falar sobre isso porque ela é traumatizada e aí ela te pede pra não falar, lá. Só que aí nunca vai falar. É pra sempre. Eu nunca vou poder falar. Vou dar um exemplo muito bom disso. Numa dessas minhas relações, eu percebi que eu tinha um gatilho muito grande com relação a uma certa forma de falarem comigo. E aí eu identifiquei, né? Porque eu tava escrevendo um negócio, aí esse companheiro veio e falou, você escreveu aqui errado. Tá errado isso aqui. Presta atenção. Quando ele falou presta atenção, nossa, eu virei um bicho. Mas eu comecei a gritar, você acha que eu sou burra? Eu não sei o quê. Foi uma explosão, foi totalmente desproporcional. Aí depois eu parei pra pensar e falei, gente... E ele falando assim, olha, se eu realmente achasse que você era burra, você acha que eu tava me relacionando com você? Sabe, você realmente acha que eu acho que você é burra? Tipo, eu falei, não, realmente, né? Por que eu fiquei tão engatilhada? Por que o presta atenção foi tão foda pra mim? E aí eu comecei a lembrar de várias coisas em relacionamentos abusivos, até com meu pai, dessa coisa do presta atenção como me taxando de burra. E aí o quanto que eu reagia a ele já com a mesma memória que tava lá. E aí eu falei pra ele, olha, vamos fazer o seguinte... Falar, presta atenção, não vai rolar por enquanto. Eu preciso trabalhar isso em mim, mas assim, não vai dar pra você falar isso. A gente pode trocar? Você pode me chamar a atenção de outras formas? Falar, oi amor, olha, é o seguinte, ó, tá vendo aqui a letrinha? Tá, vamos trocar a letrinha e tal, vamos trazer de um jeito mais leve. Até que eu fui entendendo essa questão, eu fui trabalhando isso em mim, de entender, trabalhar a minha própria autoestima, né? E chegar nesse lugar de falar, não, tá tudo bem. E aí ele poder falar, presta atenção, eu não surtar. Mas é isso, tem esse equilíbrio entre eu fazer a minha parte e o outro cuidar também. Mas os dois têm que né? As duas pessoas têm que estar trabalhando. É importante, porque realmente, aí em algum momento depois pode ficar mais leve, mas... Mas tem que trabalhar, tem que cutucar a ferida, gente, senão vai continuar e só vai piorar. Sim, porque às vezes eu vejo isso, a pessoa faz terapia há 1000 anos, ela já sabe daquilo, ela conta pra todo mundo que aquilo ela não pode falar. Só que aí nunca vai chegar esse momento? Talvez ela não conheça as minhas ferramentas. Ela vai falar comigo. Isso. Então já aproveitando, já se vende aí pra galera. Boa, Mostra gente. Fala seu Instagram, como que as pessoas te encontram. Vocês podem me encontrar no @Nayara Rosa Mentora, Nayara com Y, Rosa Mentora, tudo junto. E lá eu vou trazer muito mais conteúdos falando sobre essa não monogamia real, que é como a gente lida com essas nossas questões, limites, desejos,
na prática, né? E como que a gente pode ter ferramentas para lidar com isso. Podem me seguir lá, vou adorar ter vocês comigo. Ai, muito bom, gente. E eu tô com... @quem tem boca vai a Roma. Tá passando uma ambulância. Chama a ambulância! Produtinhos romasex.com.br. E no Quem Tem Boca Vai a Roma, o link na bio tá lá, né? A pessoa muito empreendedora, tem muitas coisas. A gente, inclusive, vai ter alguma tretinha aqui. Esperem, porque vai vir coisa muito boa aí, gente. Vai vir coisa muito boa, então se inscrevam no canal também, curtam esse vídeo, compartilhem muito. Galera de Floripa, quero chegar por aí. Ai, vem, por favor. Né? Conheçam esse meu rostinho. Quero encontrar meu afetinho. Ai, vem, vai ser ótimo. Você já conhece a galera lá também, não vou? Muito bom. E é isso. Tem mais algum recadinho pra mulherada? Olha... Como faz pra entrar na monogamia? Olha, é só parar pra pensar se você quer viver se relacionando por medo de ser abandonada, traída, deixada, ou se você quer se relacionar a partir do teu desejo de conexão. Então, a partir do momento que a gente vai e é movido pelo nosso desejo, a gente sai desse ciclo vicioso e tóxico das relações que são por medo. Sim. E aí também a mulher que fala assim, mas eu também agora, como a relação tá mais... todo mundo tá se relacionando, tá mais descartável, eu também posso ficar sozinha? Eu acho que tá tudo bem ter um tempo, né? Eu tenho falado com muitas mulheres que estão em celibato, que estão voice-over, né? Principalmente nesse cenário heteronormativo. Eu acho que é importante porque é um momento de rever. Não é só fazer porque eu odeio, os homens fazem tudo errado. Tô traumatizada, eu não quero. Exato, eu não quero, mas é bom ter esse momento, mas para entender o que é que qual é a minha parte dessa dinâmica toda, o que eu posso fazer de diferente dentro dessas dinâmicas para que eu possa me relacionar de uma forma que seja saudável para mim. Esse mergulho é muito maravilhoso. Muito. Super recomendo. Mas é na hora que a gente está em relação com o outro que a gente vai ver realmente se a gente conseguiu melhorar nosso trabalho interno. Quanto mais próximo de mim eu estou, né? Sim. Mais real. Exato, mais real E aí a pessoa que aceita você desse jeito, você não quer mais largar ela. Mesmo não monogamia. Exatamente, gente. Exatamente. Não tem anel que faz você querer largar. Não existe. Muito bom, adorei. Muito bom. Obrigada. Obrigada. É isso, galera. Bem, gente. Curtam muito e até a próxima. Até, obrigada. Viva! Uhul. Amei, fiquei até arrepiada.